Continuação do livro Entre o Coração e a Razão, Temas para Reflexão, Jorge Reis. Capítulo 3. Vamos tirar Jesus da cruz? Em certos momentos da vida, questionamos o porquê da maioria de nós cristãos ainda sentimos a necessidade de vermos Jesus pregado na cruz, vertendo sangue por todo o corpo. Nossos desvaneios, sentimos que deve ser por não termos conseguido, até agora, nos perdoarmos por aquele ato praticado por nós mesmos há pouco mais de 2000 anos. Isso mesmo, se analisarmos de maneira imparcial, vamos certificar, de certa maneira, aquele ato praticado contra Jesus deve estar no nosso subconsciente. E como auto-perdoar-se é difícil, continuamos nos autopunindo e relembrando a barbaridade feita contra Jesus. Ou seja, preferimos dar valor àquilo que fizemos a Jesus e esquecemos dos grandes ensinamentos e exemplos que Jesus nos legou. Pensemos, será que é isso que Jesus deseja de nós? Será que Ele quer que cultuemos sua morte? Ou será que Ele quer que coloquemos em prática seus ensinamentos? Preferimos ficar com a última hipótese e não temos a menor dúvida de que estamos certos, porque Jesus nos disse que é o caminho, a verdade e a vida e que para chegar ao Pai precisaríamos aplicar o seu exemplo. Portanto, Jesus é vida. Ele nos orientou para que depois que tornasse ao Pai, devêssemos cultuar sua morte. Caros irmãos em Cristo, pensamos que já passou da hora de tirarmos o Cristo da cruz e colocarmos-no definitivamente em nossos corações. Gostaríamos de lembrar do poema do nosso amigo Luiz Carlos, compositor do grupo musical Castelã, cujo título é Cristo, que diz o seguinte: Cristo hoje é o nosso caminho, o exemplo mais puro, nosso porto seguro. Cristo, exaltastes o perdão, ensinando o amor e os motivos da dor. Cristo que faz todo o temor, nos mostrando um Pai todo feito de amor. Cristo que nos fez ver a luz, perdoai e até hoje te pregamos na cruz. Cristo ensinou a verdade com palavras tão simples e ternura e humilde. Cristo e humildade. Cristo, consolastes os aflitos, lhes curando as feridas, iluminando as vidas. Cristo, nos tiraste das noites, fostes o mensageiro do mais certo roteiro. Cristo, nos deixaste a estrada, nos ajude a seguir sempre as tuas pegadas. Esse poema é uma exaltação àquilo que Jesus nos legou e ao mesmo tempo pede perdão, porque até nos dias de hoje, embora conhecendo todos esses sentimentos, ainda estamos pregando Jesus na cruz. No outro dia, em conversa com um casal de amigos que tem muitos familiares e amigos em um morro da cidade do Rio de Janeiro, nos contava que, como atualmente a religião dominante naqueles locais é evangélica, muitas crianças nunca tiveram a oportunidade de entrar em uma igreja católica. Aconteceu que um dos parentes que ia casar em uma igreja católica e convidou todos os familiares que levaram suas crenças como de costume. Quando duas daquelas crianças entraram na igreja e viram a imagem de Jesus pregado na cruz, todo ensanguentado, uma virou para o outro falando: Marquinhos, o que será que aquele sujeito aprontou para ser pregado na cruz depois de torturado tanto assim? Ele deve ter aprontado muito, coitado. Para nós, que estamos acostumados a ver a imagem de Jesus daquele jeito na maioria dos lugares onde vamos, seria normal, mas usando a lógica daquelas crianças, não poderia pensar outra coisa? Quem acreditaria que aquele homem tinha sido morto, crucificado e torturado apenas porque falava a verdade e pregava o amor incondicional? Pensamos que se aquelas crianças, em vez da imagem que viram,
visse a imagem de um homem sereno transmitindo paz e ternura, também se interessariam, mesmo com aquela infantil ingenuidade em saber de quem se tratava? Porque então não começamos a dar valor ao Jesus nos ensinou, como por exemplo no Sermão do Monte, onde o mestre lançou as bases de sua doutrina. Que tal se os filmes e teatros ao ar livre, em vez de dar ênfase à crucificação, exaltassem o maravilhoso sermão? Isso mais cedo ou mais tarde tem que acontecer. Se observarmos bem, os filmes que dão mais valor à crucificação já não estão fazendo tanto sucesso. Temos certeza de que o Sermão do Monte mudaria muito as pessoas, pois foi ali naquele monte, perto da região de Cafarnaum, que Jesus sintetizou seus ensinamentos. Foi ali que ele nos mostrou a necessidade de aprendermos a perdoar, orientou-nos sobre a importância de amarmos até mesmo nossos inimigos. Exaltou a importância da caridade ao ponto de que a nossa mão esquerda não saiba o que a nossa mão direita distribuiu. Ali Jesus nos alertou para não sermos gananciosos, falando como o Pai alimenta as aves e os veste os lírios do campo. Ali também Jesus nos ensinou a sublime oração do Pai Nosso, a qual dentro de sua singela e simplicidade mostra todos os deveres dos seres humanos para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. E se falássemos das parábolas, quantos filmes e quantas peças de teatro poderíamos fazer com esses ensinamentos, que são de uma sabedoria que só poderiam vir de uma mente superior? Dizemos isso porque as parábolas são fontes de aprendizado constante. Cada vez que lemos ou estudamos uma delas, descobrimos coisas novas. As parábolas podem ser entendidas por qualquer pessoa que saiba ler. No entanto, o seu significado pode mudar de acordo com a evolução de cada um. Caros amigos, depois de tantos ensinamentos passados por esse que foi o maior enviado do nosso Pai Celestial para nos orientar, por que continuarmos a pregar Jesus na cruz todos os anos para lembrá-lo? Gostaria de propor um paralelo a vocês. Qualquer um de nós já deve ter passado pela experiência da morte, ou seja, ter se despedido de um ente querido, seja um pai, mãe, filho, cônjuge, amigo, etc. Qual vocês amaram muito e sua partida, como é normal, ainda na fase em que estamos, nos deixou muito tristes, saudosos, enfim. Foi uma separação muito difícil que nunca conseguiremos esquecer. Digamos que esse ente querido tenha partido para o plano espiritual por causa da doença grave, acidente inesperado ou até inesperadamente, pegando todos de surpresa. Suponhamos então que vocês acompanharam todo aquele drama, ao qual causou muitos sofrimentos para todos, principalmente para a família. Muito bem, vocês gostariam que todo ano, quando completasse a data de morte daquele ente querido, fossem passados filmes e mostrado fotos de todo o sofrimento que ele passou, e ainda que a família se reunisse para falar do sofrimento que passaram juntos? Como nós já passamos por isso, jamais gostaríamos de relembrar tanta tristeza e temos certeza de que a maioria de vocês pense da mesma maneira. Se for assim, pensamos com certeza. Não gostaríamos de relembrar nossos entes queridos dessa maneira tão triste. Por que então fazemos isso com Jesus? Ou será que não amamos como pensamos que amamos? Amigos, precisamos relembrar Jesus pelo que ele fez e nos deixou, e não pelo que nós lhe fizemos.